Sombrionauta apresenta Combata um Futuro. Crimes do Futuro, filme 2022. Eu sinto falta do abusador de mulheres Warren Ellis, 1968. Poderia dizer que sinto falta de sua obra, mas aí, conforme as feministas radicais me explicaram, seria uma forma de passar pano para ele. Também elas me explicaram que abusadores são brilhantes e competentes, por isso podem abusar. Isso se dá porque eles cumprem uma função social que lhes confere poder além do dinheiro sobre essa sociedade. E se ele é homem, particularmente sobre a corporalidade das mulheres. Foi assim com Ellis. Mas como, no sentido histórico, foi isso? Ellis sempre discutiu um tema que é fundamental, mas difícil de debater em nossa sociedade: o impacto da tecnologia em nós. Eu podia dizer, nosso corpo, mas isso seria um dualismo para lá de católico ou religioso ocidental. E o problema é esse: não temos muitos autores que discutem pós-modernamente nossa realidade material. E esse elitismo que vem do problema do gênio artístico visionário é que concede poder a gente como Ellis. Não basta punir e calar o roteirista. É preciso criar opções de variedade para a discussão que ele propõe. Porque enquanto isso não acontece, há um perigo real de ele conseguir seu poder, organizar pessoas, de volta. Simplesmente porque ninguém mais consegue exercer a função dele como narrador, e suas vítimas concordam com isso. Leia essa matéria abaixo e você entenderá. In The Guardian, Women Speak Out About Warren Ellis Transmetropolitan. Assim proponho algo aterrorizante e inevitável neste texto. Percebi um equivalente de Ellis, mais velho, e que fez um filme criticando gente como os dois. David Cronenberg, 1943. Vamos ler e ouvir sobre os crimes que praticamos em nome de um futuro. Eu aprecio o tema da materialidade, sobremaneira o materialismo histórico dialético, embora agora estejamos em uma moda retrô de discutir pela chave hegeliana do materialismo histórico. Isso, ao meu ver, é coisa de nego pós-moderno reacionário. Buscar tecnologias humanas arcaicas para não armar-se da percepção necessária para ler o impacto atual das outras tecnologias sobre a realidade atual. Isso, então, é uma alienação ativa. Todos os religiosos, todos, eu disse, fazem isso também. Crença ancestral é para ancestrais. Essa é uma das grandes sacadas no cenário montado por Cronenberg. Em meio a um futuro de manipulação corporal e química de altíssima tecnologia, onde a dor corporal foi extirpada, criando um vazio existencial e psicológico, todos os objetos pessoais e físicos são de pelo menos 70 anos atrás do mundo atual. Essa estética evidencia algo muito interessante. Estamos usando as tecnologias atuais, física, informática e química, para negar nosso retrocesso. Retrocesso o cacete. Nosso reacionarismo em termos de ciências humanas. Ao apresentar uma tecnologia de manipulação corporal de ponta em meio a um mundo retrógrado, uma deliciosa ironia aparece. Estamos lutando contra um futuro. Não estamos lutando contra o futuro em particular, porque esse troço não existe. Essa é a sacada. Assim como esse não é o único Crimes do Futuro do diretor, existe outro de 1970 em que ele apresenta uma espécie de praga, onde provavelmente um produto cosmético tóxico criado por uma empresa ligada a uma rede internacional de prostituição provocou a morte de quase todas as mulheres do mundo. Mais ironicamente direto, impossível. Ele está falando das indústrias que vivem da objetificação das mulheres. Nesse, o de 2022, ele vai tratar de um outro tema, que nego reacionário chama de corpo. Tem toda uma obra daquele brilhante reacionário acusado de abuso de menores, defensor daquela modalidade de prostituição, o BDSM, o Michel Foucault, 1926-1984, que para mim, na verdade, é um resgate do conceito de essência aristotélico, porque mantém uma separação entre mente, corpo e sentimento. Ethos, praxis e pathos, em certa medida. Se não falha a minha memória, Aristóteles, 384 antes da Era Comum a 322 antes da Era Comum, era um dos grandes pensadores da escravidão, do imperialismo alexandrino e do machismo. Neste Crimes do Futuro, ele vai tratar de uma coisa simples, que é um de seus temas favoritos: a identidade dada pela corporalidade aos pensadores, aqui notadamente a dos artistas. Saibam que tudo que é restrito é elitizado, portanto passível de se tornar fetiche, tanto sexualmente quanto em termos marxistas. Portanto, numa sociedade que não sente mais dor, alguém que sente é elevado à categoria de sacerdote. Essa é a condição de Saul Tenser, literalmente, atenção desejada, Viggo Mortensen.
Tenser tem uma estranha condição biológica em que vai criando novos órgãos humanos, aparentemente sem função, e que os extirpa, em público, na forma de performance artística. Quem opera em meio a citações poéticas sobre o sofrimento físico que não tem mais é a ex-médica traumatologista Capricci, literalmente capricho. Leia-se Dux. O problema é que a condição de Tenser está se tornando comum. E tudo que é comum, ou comédia, tende a destruir fetiches. Logo ele está prestes a ficar desempregado. Isso é fascinante e brilhante no filme. Todo o identitarismo é atacado ferozmente por meio de uma máxima simples que se faz no decorrer da produção, ou seja, qual tipo de diversidade sexual, racial e de gênero é possível numa sociedade do fetiche, ou seja, capitalista? Ora, todas que no final não passem de servenções dos homens brancos heterossexuais, meus doces. Assim, os agentes de repressão e de libertação não são imediatamente quem se espera. Só porque você é mulher, negro, LGBTQ+, indígena e outros, que você é inatamente, corporalmente, antissistema. Isso é um conceito hereditário que te aproxima demais de um nobre. O modelo biopolítico que o irmão capitalismo impôs desde 1444 com a escravidão negra. O que importa num revolucionário é perceber que sua identidade, que é coletiva, não pode ser plenamente expressa no capitalismo. Então a crítica ao identitarismo reacionário em si mesmo é essa. Você querer ser aceito em uma sociedade do fetiche é concordar com o fetiche seu e de outros. Você então é um reformista, não um revolucionário. Até mesmo o vegetarianismo é atacado como mais esse fetiche. Aprenda que tudo que o irmão capitalismo aceita de crítica a si e transforma em legislação não é mais uma ameaça a ele, de fato. Leia Patiuscani, 1891-1937, e Herbert Marcuse, 1898-1979, para compreender isso melhor. Pense nisso, MST, 1984. Até esse momento, quem lê ou ouve esse texto acha que Cronenberg fez uma produção nihilista. Tem muita gente que é boa em discutir tecnologia, mas termina com "é assim mesmo". Ou seja, que o presente se apresenta de forma inevitável e que devemos combater o passado, que a única verdade possível é a tecnologia hegemônica. Ellis é assim. Ele sempre pegou problemas do passado e os atualizou para o presente de uma perspectiva brilhante, inovadora e reacionária. Ele não é doutor honoris causa pela Universidade de Essex à toa. Logo, a noção de revolução e de melhora da classe empregada trabalhadora não é mais um termo adequado. Por si mesma, sempre foi renegada por Ellis, sendo ele defensor ora dos ricos, o Homem de Ferro dos filmes da Marvel de 2008 a 2019 é de grande inspiração na versão criada por Ellis. Hora dos Bem-Nascidos ou Nobreza. Presta bem atenção em Castlevania 2017-2018. Talvez a exceção seja a homenagem crítica a Alan Moore, 1953, Transmetropolitan, 1997 e 2002. E nessa última obra citada, ele entende que Moore é carta fora do baralho e ele mesmo era o próximo a assumir o poder criativo na cultura pop. Durante quase uma década, isso foi verdade. Aqui está a semelhança entre ele e Cronenberg. Eles são estranhos e ao mesmo tempo comuns em seu brilhantismo. E, conforme viu o irmão capitalismo explicar no filme Elvis, 2022, em que ele faz o papel de diabo, falo sobre isso no próximo texto. A chave para se ter um grande produto é você perceber que as pessoas não sabem se devem gostar dele ou não. Mas aqui existe a diferença entre os dois. Cronenberg apresenta uma tecnologia dos empregados, logo aposta em um futuro diferente. Durante o filme todo, temos uma investigação feita por um setor policial que oficialmente não existe, mas existe como opressor, o de costumes, representado por Copy, ironicamente um negro, Welket Bougouet, que está perseguindo todos os criminosos que usam o termo proibido evolução. Que delicioso! A academia tem renegado o termo evolução constantemente usando o conceito de totalitarismo para isso, e que, a meu ver, só tem um sentido: renegar um possível R na frente desse termo. Esses criminosos no filme têm uma bizarra posição. Eles manufaturam industrialmente um estranho alimento sintético que parece chocolate, mas que é tóxico à classe dominante. Assim, eles proclamam por meio de dois personagens, Langdon Trees,
uma estranha espécie de pai sindicalista, e pelo burocrata Whippet, Don McKellar, que o que Tenser chama de doença é apenas a evolução provocada pela tecnologia em curso no filme. A arte assim é apresentada como o braço de negação da mudança e não como seu porta-voz. Dr. discute bem sobre isso, embora eu não saiba se devo gostar dele ou não, porque ele é um pai, logo ligado ao patriarcado, creio. Não sei, mas sei que o pessoal que produz o alimento sintético é engendrado pelo labor de diferentes etnias e sexualidades, as quais afirmam sua identidade pelos danos que tiveram no decorrer desse processo. Seu empoderamento é essa identidade empregatícia. E outra coisa que fiquei em dúvida: todas as mulheres apresentadas no filme são reacionárias, não importa a sua sexualidade nem orientação sexual. Todas elas querem evitar que a nova tecnologia empregatícia vença por enormes bons motivos, e não estou sendo irônico. E o melhor exemplo disso tem a ver com um conjunto de cenas particularmente desagradáveis a meu ver. Envolvem uma criança. Deixo para vocês verem na produção. É para quem tem estômago forte. A narrativa fecha com uma terrível conclusão. Nossa tecnologia é a mudança que está em contradição com nossa crença sobre nós mesmos, mas que faz parte da totalidade do que somos. Somos o que estamos sendo, mas isso também passa pela ignorância do que sabemos ser, por nossa consciência do que estamos exercendo em nós mesmos. Nunca haverá totalidade tranquila e estática, mas pode haver paz consigo mesmo, até que nos perguntemos o porquê disso. Porém, de onde veio minha noção em comparar o roteirista de quadrinhos a Cronenberg? Primeiro, porque estava assistindo o filme e lembrei da sensação que tinha fruindo as obras de Ellis, o de não saber exatamente se deveria gostar daquilo ou não. Aí fui pesquisar sobre o Cronenberg. Percebi que já tinha visto uma porrada de filmes dele que já tinham me dado a mesma sensação. Depois fui ler artigos científicos sobre o conjunto de sua obra. E percebi que tem gente que, quando não gosta da parte mais proletária, chama sua produção de terror, gore ou body horror. E quando quer defender uma visão mais elitista, de ficção científica. Aí me lembrei de uma coisa que estava me encafifando faz tempo. Por que diabo a mídia ocidental, quando quer criticar o socialismo chinês, usa mulheres trans chinesas? Vide a série televisiva Mr. Robot, 2015 e 2019, vide Alice na série em quadrinhos Trees, 2016 e 2020, e dependendo do momento, há citações disso em séries de animação como Love, Death and Robots, 2019 2022. Ou vocês não perceberam que aquela personagem muito criticada pelas feministas radicais da primeira temporada 2019, a testemunha é chinesa e também é a mesma personagem em outro período histórico que foi muito elogiada por mulheres na terceira temporada, no episódio chamado Jibaro? Porque suspeito que todas estão tomando como base uma peça chamada Madama Butterfly, 1988, de um cínico americano, David Henry Hung, 1957. Nela, um funcionário da embaixada francesa, René Gallimard, está cumprindo pena de traição porque entregou segredos à sua amante, espiã chinesa, Song Liling, uma atriz da ópera chinesa. E ela é uma mulher trans. Pareceu familiar? Sim, porque existe uma versão fílmica dessa peça em 1993. Pegue fotos do filme e olhe como Song Liling, John Leon, está vestida na ópera de Pequim e compare com a entidade feminina de Jibaro. O design gráfico Senhor Estátua é que me chamou a atenção desse detalhe. Se sentiu enganada, feminista radical? Agora sabe como me sinto em relação a Alice. E quem foi o diretor da versão de 1993? David Cronenberg. Percebi isso na pesquisa e não sabia que o filme era dele até aquele momento. Então Alice e suas obras podem ser exatamente isso, adaptações de temas com potencial revolucionário para objetivos reacionários, como Mr. Robot também é. Eu gosto dessa produção, assim como de Clube da Luta, 1999, porque em verdade discorrem sobre um tema que me interessa muito, a saber, a identidade dada pela mudança de tecnologia. Há quanto tempo o capitalismo está pegando temas desse diretor e os adaptando a seus próprios objetivos? Há quanto tempo ele está tomando os temas da esquerda proletária e os narrando de maneira reacionária? Porém, finalmente achei alguém para substituir Alice, Cronenberg, alguém que sempre esteve à vista. No cinema. Nos quadrinhos ainda não achei.
embora o Al Irving, 1977, tenha se mostrado uma boa possibilidade. Dor profunda para mim, um intelectual moldado por essa linguagem. E esse talvez seja o mais desagradável para todos que leram ou ouviram até o final. Talvez existam opções a esses narradores abusadores, mas o irmão capitalismo os está tornando fetiches, os escondendo por meio da adoração, como ele tentou e tenta com o Alan Moore. Logo, acho que é melhor a gente melhorar nossa crítica cultural moçada de esquerda proletária radical. Negros, em todas as suas tonalidades, LGBTQ+, mulheres, indígenas e outros. Porque senão vamos cair na armadilha da adoração a gênios artísticos que as feministas radicais tanto avisam. O futuro não existe, mas existem possibilidades. Chega de usar apenas as do capitalismo. Porque criticar sem criar tecnologia alternativa é só niilismo moralista. Combatam esse futuro! Finalmente, acho que estou assim receptivo a Cronenberg justamente porque fui ver a obra depois de fazer uma cirurgia estética. Estou bem, foi só uma intervenção por puro ego meu. Assim, pude ver o quanto a gente se molda pela estética, mas que existem outras além da hegemônica. Fiquemos de olho. Se você apreciou, compartilhe nas suas redes sociais. Dê um curtir se você estiver no Facebook. Dê 50 palminhas se você estiver no Medium. E dê finalmente um curtir e um compartilhar se estiver no Facebook. Ou, se estiver no WhatsApp, envie para seus amigos. Até mais. Até a próxima. Obrigado.